Olá, sejam todos bem-vindos ao Terra das Oportunidades, o podcast que te leva informações de um jeito simples e direto. As curiosidades da nossa terra e os cases de sucesso nós também mostramos aqui. Eu sou Joana Cruz e se você é novo por aqui, se inscreve logo no nosso canal do YouTube e no Spotify. Segue a gente também no Instagram. Todos os domingos estamos na TVC com episódio inédito, às segundas na Rádio Ceará FM, às quartas na TV Terra do Sol e às quintas também na TV Câmara. No episódio de hoje, vamos bater um papo com mais um cearense de sucesso. Ele é de Fortaleza, do bairro Mucuripe, mas desde muito novo sempre soube o que queria: trabalhar como ator. Ele estudou jornalismo, artes dramáticas, mas há muitos anos foi para o Rio de Janeiro em busca de um sonho de atuar no teatro e na televisão. Estamos recebendo Arilson Lucas. Seja bem-vindo, Arilson. Que bom. Obrigado, Joana. Obrigado pelo convite. É muito bom te reencontrar, né? Depois de um tempo que a gente trabalhou junto, Sim. Apresentando, ancorando aqui um podcast. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço essa rotina de ator entre o Rio, São Paulo e Fortaleza, né? Também é muito corrida a tua vida. E antes da gente falar do começo da tua história, da tua saída aqui do Ceará, eu quero falar sobre esse sucesso da novela Dona Beija. Teu personagem é um padre, e bem polêmica a história, né? Conta pra gente como é que foi esse convite, como é que foi fazer essa novela pro streaming, que é um pouco diferente das novelas convencionais. Sim. Eu vejo os atores em entrevista, eles sempre falam, esse personagem pra mim é um presente. Mas, de fato, o Padre Aranha, eu acho que é um divisor de águas, assim, na minha carreira, né? É um primeiro personagem grande dentro de uma novela, importante, que traz um protagonismo também dentro da novela, porque o Padre Aranha, ele é um padre que tem todos os celibatos, os dogmas da igreja, né, por essa questão religiosa e da fé que ele segue, mas ele se apaixona no meio da trama, através de uns folhetins que ele lê. No início ele acha que é um autor, porque só os homens escreviam na época, e depois ele descobre que pode ser uma mulher. E uma mulher trans. E aí, quando ele vai ver, é uma mulher trans. Então, esse padre e essa novela fala desse amor que não é sobre uma identidade de gênero, mas sim esse amor que surge através, puro, verdadeiro, porque surge através dessas escritas que ele se apaixona, e aí ele acha que é um homem e depois uma mulher e não é. E o que assusta muito ele, eu acho que é muito a questão do celibato, né? De não poder amar, dessa condenação que a igreja coloca, né? Do pecado. E aí ele se reconecta com as origens dele, né? Ele deixa a igreja, vai se reconectar, vai com seu eu interior, né? Para depois ele voltar e assumir essa grande paixão e viver essa grande paixão. Então ele fica ali entre o amor, o desejo e a fé. Fica encurralado ali, né? Sim. Tem que deixar a batina. E nessa história dele procurar a sua ancestralidade, você também teve uma pesquisa na tua vida e você descobriu coisas em comum? Conta pra gente. Na época do teste lá com o Dupradella, ele, pelo meu perfil indígena, né, que é coisa da colonização, né, nós brasileiros, do indígena com o português, eu fui pesquisar, porque ele achou muito importante esse meu perfil e tentar entender se esse personagem realmente era de origem indígena, né, o ator. E aí eu fui descobrir que minha família já sabia que era do litoral de Canoa Quebrada e comecei uma pesquisa. Aquela região foi toda habitada por indígenas, né, do litoral de Canoa Quebrada. Capuí. Capuí, justamente. O indígena, ele sempre sofre um apagamento, né? Então, muitas vezes isso não é dito nos livros de história e não é dito pelos professores em sala de aula. Esse apagamento justamente. Mesmo. Mas o Ceará foi todo habitado por indígena e a gente escuta muito pouco falar sobre isso, e né? Ainda é. E ainda, sim. Estamos aqui, né? Uhum. E aí eu descobri que a minha família morava numa casa que é no alto ali de Canoa Quebrada, onde foi gravado o filme Bela Dona, e eles escolheram essa casa por ser uma casa tipicamente indígena, que era no alto das falésias de Canoa Quebrada. Ali foi o start para a pesquisa. E aí minha bisavó, que viveu da pesca naquela região, pelo que eu soube também, que os indígenas fixaram moradia ali, e casou com um branco típico português. Então, parte da minha família é morena, tem essa coisa da cor da pele, mais escura, né? E do português, branco. Agora, a novela ela tem outras nuances bem polêmicas, né? É um remake, mas é bem diferente da primeira versão. Sim, na verdade é uma releitura, né? É uma adaptação. Então tem uma
questão poética e livre para o autor. E o autor foi muito feliz, inclusive, da forma que ele reescreveu essa novela. Naquela época, a gente tinha o empoderamento feminino da Beija, mas ela dentro dessas condições ainda do patriarcado, do machismo, e sendo, em alguns momentos, subserviente aos homens daquela época, né? E agora a gente vê uma Dona Beija mais empoderada, uma Dona Beija que realmente define o que ela quer pelo ponto de vista dela, e ele traz as representatividades. Eu venho com a representatividade indígena, é um padre catequizado, ele vai falar sobre gordofobia, sobre homofobia, sobre transfobia, Temas sobre super saúde atuais. mental atuais, importantes, né? No dia de hoje ser discutidos, porque, na verdade, essas pessoas estão aí na sociedade, né? Sempre estiveram sempre e nunca estiveram. tiveram espaço, né, para se tratar desse tema. E foram tratados de formas invisíveis. Naquela época existiam mulheres trans e elas não tinham essa visibilidade, né? Esses direitos, né, que a gente Sim, tem que ter sim. hoje. Agora, você fala num divisor de águas por conta do tamanho do seu papel, da sua participação, que é do começo ao fim. E também você tem visto as pessoas reconhecerem mais você como ator depois dessa novela? Sim, eu acredito que assim, o teatro é um exercício, é um aprendizado, é muito gostoso fazer, você tem aquele público cara a cara, e a novela já te dá uma projeção, e aí eu sempre falo, parece que você passa a existir. Você já atua há um tempo, você faz trabalhos há um tempo, mas quando você vai para a televisão, você aos olhos... Mídia né, de massa, sim, né? da população você passa a existir. E essa novela, pela questão da audiência que é enorme, a gente alcança primeiro lugar no streaming, na HBO Max, e a gente tem pontuado 8º lugar no ranking mundial. É uma novela que está em mais de 22 países, né? Os Estados Unidos, inclusive, está hypando Dona Beija, porque eles estavam vendo Bridgerton, outra série que tem essa pegada do período Netflix, colonial. né? E aí agora eles migraram para Dona Beija, descobriram Dona Beija, então... Estão apaixonados. Coisa boa. Por tudo, né? Pela aquela coisa de época e também pelas cenas de sexo que a outra série também trazia. Então, hoje em dia eu digo assim, que sair na rua me chamaram de padre, existe brincadeiras sobre isso, e eu tô achando bem legal, assim, esse reconhecimento e essa visibilidade que a novela tá dando. E como é que é fazer streaming? Streaming veio aí para chacoalhar a vida da dramaturgia, porque vocês gravam antes de ir ao ar, diferente da novela que vocês vão conseguindo captar o que é que o público está achando, às vezes até o próprio escritor, o autor vai mudando um pouco a história, e no streaming não, vocês gravam, terminam de gravar e depois que vai ao ar. Na verdade a gente não tem esse termômetro do público, né? A gente vai ter esse termômetro quando a novela já está no ar, a gente vai entender, e não tem como mudar, né? Porque é como um filme. Na verdade no canal aberto, você tem... o filme também é uma coisa que é exibida de uma vez, né? A novela você vai naquele processo, então você vai começando a se apaixonar pelos personagens, tendo o ódio daquele, e você vai vivenciando aquilo e trazendo para dentro da sua casa e para o seu dia a dia. E aí esse termômetro faz com que o autor mude algumas cenas que não estão dando certo, outras que estão, e aí já o streaming não, é uma coisa mais engessada, fechada, gravou, tá pronto, e aí pro ar. Mas eu acho que o tempo do streaming, que é outro, que não são cenas muito prolongadas, são os cortes mais secos, essa novela tem muito a pegada do... corta pro ator. Nas novelas em canal aberto, você tem uma discussão. Tem paisagens, tem você música. acompanha o ator saindo de casa e tal. Lá não tem isso. Teve uma discussão, corte na cara do ator. Então tem esses cortes secos que dão esse dinamismo que é o que esse público agora quer ver. É o público da internet, né? É o tudo mais público rápido, do imediatismo. E aí acompanha de uma outra forma, né? E os capítulos ficam disponíveis ali, você tem como assistir na hora que você quer. Arilson, então você já fez novela também na Globo, Elas por Elas, outras séries também para o streaming. Sim. E teatro, que é por onde tudo começou. Fala um pouquinho sobre essa tua trajetória. Começou no teatro ainda criança, na escola, no colégio Estela Maris. Eu acho que todo ator começa ali, começa a se descobrir nesse momento. A infância é para isso, né? Pra gente se descobrir, né? E aí, eu comecei na escola, eu via que esses personagens maiores sempre chegavam para mim, porque eu tinha facilidade de decorar, tinha aquela
espontaneidade no palco. Então, nas aulas de educação artística, eu sempre era escolhido para fazer os personagens maiores. E depois eu fui trazendo aquilo como estudo mesmo. Aí fui fazer o curso de arte dramática, fui para o colégio de direção, fiz os princípios básicos do José de Alencar, fui tentar entender melhor e fazer os cursos de formação. Entender o que era uma luz, um som, um figurino, uma indumentária. Passei por esses cursos também, por isso muito importante a formação, né? E a gente ter livre acesso a esses cursos que formam e que nos profissionalizam, né, na área. E depois eu comecei a entender que esse era o caminho e fui para um grupo de teatro, que era o Grupo Vemarte. Isso com quantos anos você tinha? Aí adolescente? já tinha 19 anos, E aí eu comecei a entrar num grupo de teatro e comecei a fazer espetáculo profissionalmente, a viajar. Essas escolas ainda existem, né, aqui? Sim, tem o Porto Iracema, né, que oferece curso de cinema, né, nessa área, ao Instituto Dragão do Dragão do Mar, que é muito interessante. E eu sempre acho que a capacitação, formar esses jovens é muito importante, porque isso faz com que a gente tenha diretores, autores, roteiristas, né? Que podem estar alavancando, inclusive, o Ceará mais à frente, né? Nesses Inclusive, trabalhos. você trabalhou também como produtor, não foi diretamente atuar. Você teve essa história no teatro na infância, adolescência, essa formação na juventude, mas quando você foi embora para o Rio de Janeiro, por exemplo, você começou a produzir peças. Eu já trabalhava aqui em TV, né? Produzindo. Vamos já chegar lá. A gente produzindo, vai, inclusive aqui para a TVC, algumas teleaulas, né? Cheguei a participar, que falei que foi a minha primeira oportunidade de teledramaturgia com a câmera, de poder fazer cena, foi aqui nas teleaulas. E aí eu fui para o Rio e chegou lá, eu falei, cara, como é que eu vou furar essa bolha? Eu não vou conseguir entrar num grupo de teatro e o elenco é fechado como é aqui, né? E aí eu falei, cara, eu tenho que furar essa bolha, então eu vou fazer produção executiva, que eu já sei fazer, fui para uma produtora, foi que é a comendo Fomenta. Pelas beiradas, como a gente diz aqui. Tentando me encaixar e entender esses autores, esses diretores, né? E poder me mostrar em algum momento para eles. E aí comecei a produzir. Teve um espetáculo que era com Quiroli, que era, não vou lembrar o nome, Memórias de Adriano, que Teresa Falcão era quem adaptou o livro para esse espetáculo. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Fiquei ali com a Teresa trabalhando, ela vendo meu trabalho de produção, sabendo que eu era ator. Quando acabou o projeto, Teresa, vocês vão fazer o que agora, meninos? Comigo, Mariana e outro ator que também fazia produção lá. Falei, cara, agora a gente espera que você indique a gente para possibilidades, né, de trabalhos. Você está sempre escrevendo, enfim, para testes mesmo, nem que seja como, enfim, participação. E a Teresa falou, pô, tô escrevendo uma novela, me dá teu material que eu vou passar para a produtora de elenco, é o caminho. E aí você vai fazer teus testes, enfim, me indicou, eu comecei a fazer esses testes e consegui fazer o Cauré, que foi minha primeira novela, Novo Mundo, em 2017. Verdade. Que eu fiz um indígena. Esses personagens indígenas sempre chegam. Olha só, já é o segundo, então, o Padre Aranha. O Simplício também, no Hóspede Americano, era um indígena, sendo que não era um indígena de época, já era um indígena que... atualidade, enfim. Que eu fazia o filho adotivo do Chico Dias nessa série. E assim, a cada trabalho que aparecia, você tinha mais certeza que era ali o teu caminho, não pensou em voltar para Fortaleza, para o Ceará? Se você perguntar para um ator, Joana, se ele em algum momento pensou em desistir, todos vão dizer que sim. Porque é uma carreira cruel, né? É uma carreira que você em altos e baixos. Você uma hora está no trabalho e outra hora você está desempregado. Eu nunca fiquei tão desempregado na minha vida quando eu assumi a profissão de ator, né? Você faz um trabalho, você está ali contratado, acabou o teu contrato, você está desempregado e está buscando trabalho. Mas eu acho que a vida é essa busca, né? E eu acho que a nossa carreira, ela exemplifica muito o que é a vida, né? Que é você estar sempre buscando seus sonhos, sempre correndo atrás, porque a gente está sempre assim. E nessa busca, né? Para que algo aconteça. E sempre ficou no Rio de Janeiro, já foi emendando um trabalho no outro. Conta mais, como é que foi? Depois dessa novela do Novo Mundo? Depois de Novo Mundo veio o Hóspede Americano. Justamente por esse personagem que já era indígena, esses personagens também tinham uns traços, eu fui indicado, fiz um teste, foi online, inclusive, foi virtual, e passei e fui gravar o Hóspede Americano. E depois começaram outras participações, aí eu fiz Os Farofeiros 2, fui fazer um filme de um outro diretor lá no Rio e comecei a me inserir mais nesse meio. Mas eu digo que a porta, o que abriu para mim foi a novela Novo Mundo. Que dali em diante as coisas começaram a acontecer. Você furou a bolha, digamos. Eu acredito que sim. Inclusive, Arilson, a gente esteve aqui no podcast com o Haroldo Guimarães, o Haroldo Preto, e ele falou que é muito difícil viver da arte, né?
épocas você está trabalhando, você está ganhando dinheiro, mas em épocas que não tem trabalho, ali para. Por isso que ele buscou, inclusive, a profissão de advogado, para ter essa garantia. Do dinheiro No teu ali. caso, o jornalismo que você fez. Eu durante um tempo, Joana, eu fiquei muito focado nisso. Assim, eu precisava me manter no Rio de Janeiro, então eu tentava escrever texto, eu trabalhei em campanha, trabalhei assessorando, escrevendo textos, trabalhei com o deputado João Willis, trabalhei com outro candidato no Rio de Janeiro, porque eu podia produzir textos e ter meu dinheiro ali garantido. Sendo que isso vai te tirando também do foco. Principalmente quando você pega uma campanha, você não tem tempo, você não consegue fazer um teste. Eu tenho amigos que foram morar no Rio com o objetivo de atuar, começaram a trabalhar em outras áreas E e ficou quando viu, secundário o sonho, né? vai perdendo. E aí eu tentei sempre focar nisso. E aí o que eu tento fazer às vezes é uma reserva. Fiz um trabalho, peguei uma grana que foi legal, eu tento fazer uma reserva para isso. E o meu retorno, porque eu morei 14 anos direto no Rio, para poder firmar esse contato com os diretores, produtores de elenco e de fato estar lá para os testes, para essas possibilidades que pudessem vir a aparecer. Mas depois eu entendi que com esse advento do celular, da internet, da self-tape, eu posso estar aqui. E aí eu retornei para Fortaleza, consigo agora ir fazer os trabalhos lá e voltar para cá. Porque eu tenho uma economia com aluguel, com condomínio, com contas. Manter uma casa só para mim é muita despesa. E eu mantive isso durante 14 anos. E quando eu via meu dinheiro ir embora muito rápido, né? E o custo de vida no Rio é muito alto. E aí você vai... E um trabalho que não flui direto, não que ele dá fixo, pausas. né? E aí eu acho que esse foi um pensamento bacana, né? De fazer uma reserva e dar esse retorno, né? Para depois você voltar mais forte. Então, você está aqui em Fortaleza, morando em Fortaleza e sempre indo ao Rio de Janeiro, fazendo os testes pelo celular? Como é que é isso? Por exemplo, Arcanjo Renegado. Arcanjo Renegado, eu estava aqui, eles me mandaram o teste através da minha agência, e aí vem lá o roteiro, a proposta do teste, do que é o teste, do personagem, você grava, e aí eu faço minhas locações. Como era uma fazenda, esse personagem, eu pego o carro, um personagem saindo do carro, numa conversa no carro, eu pego o carro, levo para uma área que lembre mais uma fazenda, monto meu set, meu cenário, levo alguém para gravar comigo quando eu preciso, quando não eu faço só, e mando esse teste. E fui aprovado e gravei Arcanjo Renegado. Dona Beija foi da mesma forma. O primeiro teste foi um teste virtual, com um texto longo aí de 5 minutos, né, com recortes das falas do personagem. Eu gravei e depois tive um teste presencial. No presencial eu fui para o Rio e fiz, porque eu já sabia que eu estava 50% dentro, né, do trabalho. Ari, você é formado em jornalismo também, além das artes dramáticas, né? Como é que foi essa história do jornalismo? Já foi visando trabalhar com as câmeras? Já tinha essa vontade? Eu estava numa entrevista na TV com uma apresentadora que ela também começou como atriz e como não tem a teledramaturgia que, na verdade, já acontece, né, hoje em dia, mas na época não existia nada. Eu falo em relação ao cinema, com o próprio Halder, você citou o Haroldo, a gente vê que o movimento do cinema já começa a acontecer aqui, mas na nossa época não tinha nada. Era eixo Rio, São Paulo. Em São Paulo, ou mesmo. você vai para lá ou nada acontece, porque não vão te tirar daqui. Hoje em dia eles até encontram atores aqui, já levam, a gente vê o Silvério, enfim. O Agente Secreto, bastante, o elenco tinha gente do Ceará, Nordeste, Robério, enfim, então isso já acontece. Na minha época, não. Então era de fato estar lá e tentar furar essa bolha lá. Hoje você considera, já dentro da bolha, se considera? Eu acho que eu já circulo Bem. com os diretores de elenco, com os produtores, eles já me conhecem, né? Já sabem quem eu sou. Minha agente, quando manda um material, ela já tem um retorno positivo ali de quem está selecionando para o teste. Já fala, eu vi ele no trabalho tal e gostei. É um meio, assim como o jornalismo, pequeno, né? As pessoas se conhecem, se conectam, se conversam, então... Inclusive, no começo aqui do nosso podcast, a Larilson falou, é bom te reencontrar. Para quem não sabe, a gente foi contemporâneo, né? Sim. No sistema Verdes Mares, na época Sim. TV Diário, eu trabalhava na TV Verdes Mares. E a gente também se cruzou na faculdade. Sim. Né, Ari? Primeiro foi na faculdade e depois a gente estava ali trabalhando junto, né? Que bacana, porque a gente deu certo, né? Eu falo assim, nas escolhas da gente, né? Porque verdade. a gente estava na faculdade e depois estava trabalhando juntos. Aí você terminou a faculdade no Rio, já? Terminei no Rio. Aí depois eu dei uma pausa na faculdade, comecei a trabalhar, meus horários mudavam muito na emissora. E aí eu às vezes estava na faculdade de manhã, me botava num programa à noite, eu não conseguia estudar, tranquei. E quando eu fui para o Rio, eu falei, também vou terminar jornalismo. Aproveitei e terminei a faculdade lá. Então, quem são, assim, as pessoas que você poderia citar que foram
anjos na sua vida que te receberam lá no Rio de Janeiro, te ajudaram, te deram a mão? Porque a gente teve também um episódio aqui com o Fagner e ele contou toda essa trajetória dele quando ele saiu do Ceará, foi para Brasília fazer a faculdade, né? E depois a música dele começou a aparecer com uns grandes nomes como a Elis Regina. E aí várias pessoas deram a mão, apresentaram outras. E isso acontece também contigo? Eu tenho uma coisa, Joana, que é gratidão, né? Pelas pessoas que abrem e que nos ajudam. É sempre importante a gente reconhecer e ter essa humildade, esse agradecimento. Eu tenho a Mariana Serrão, que é uma amiga que eu conheci através de um outro amigo ator, que era diretora de produção, que me colocou na produção executiva de uma das maiores produtoras no Rio, que era a Fomenta, que me colocou nesse circuito e que me colocou ali nos olhos de Teresa Falcão, que foi minha madrinha na TV, né? Foi que me deu a oportunidade de um trabalho, de me colocar na televisão, que brigou por mim por um personagem maior, que era um protagonista ali da trama, né? Da indígena, mas que não deu certo, porque a gente sabe que toda emissora tem o seu produto, tem o que se vende e tudo bem. Mas depois eu consegui entrar para um outro personagem. Inclusive, Teresa foi quem me colocou depois em Elas por Elas. Eu estava lá na novela também dela, né? Então, eu digo que eu tenho esse agradecimento muito grande por ela, porque eu acho que a primeira pessoa que te abre as portas para o audiovisual, né, no meu quesito, assim, na minha questão, foi ela, na minha área. E como é que é trabalhar, contracenar com pessoas que você admirava, via de longe, né, como ídolos? Para mim, assim, aconteceram alguns momentos bem pontuais. Lázaro Ramos, em Elas por Elas, eu tive cena com Lázaro, que para mim foi muito bacana essa troca, e pela simplicidade, tranquilidade, como o Cássio Gabos Mendes, que era alguém que eu via lá atrás, lembrei de Tieta, né? E tal, daquela história, e ser bem acolhido e conversar. Foi um colega muito bacana também, o Cássio, em Elas por Elas. E já em Dona Beija, eu já me vi com aquele elenco todo ali. Grazi Massafera. Pô, é Grazi, que é da atualidade, digamos assim, né, da televisão, mas que gigante, é uma potência, né? Uma gigante, né? E uma pessoa super à frente e na defesa dos atores. Eu falo que... Porque ela também sofreu bastante sim, no começo, no né? começo. E eu acho que ela entende isso, ela briga muito pela classe artística. Eu acho que ela quem era uma sofre defensora mais, nesse né? processo. Que bacana. E aí, Isabela Garcia, eu tenho uma cena com Otton Bastos, que é uma cena curta, e depois a gente conversou sobre isso, porque minha mãe admirava muito o Otton, e quando eu me vi ali com ele, eu falei, gente, tô aqui com Otton Bastos. Aí, Tuca, Thalma de Freitas, Érica Januza, você vai vendo uma galera que você admira e que você tá ali junto. Vira colega, né? Vira colega. E a Kel Zecadi, que é outra pessoa também que eu admiro muito como atriz e como ser humano. Enfim, nessa novela tem vários talentos. Eu tenho medo até de citar nomes e esquecer algum importante, né? Que me marcou ali no trabalho e que... Débora Evelyn. Eu já esqueci dela, maravilhosa. E a Débora Evelyn me acolheu. Eu estava no processo de falecimento da minha mãe, cheguei numa preparação e ela foi a primeira pessoa que abriu a porta do estúdio quando me viu. Gente, o padre veio! Gritou, porque o processo já tinha começado e eu estava demorando a chegar. E aquele acolhimento dela, aquele abraço, ela nem entendeu o que significou para mim mais à frente. Depois a gente teve uma troca de mensagens e a gente falou um pouco sobre isso. Como foi importante se conhecer e trocar um com o outro. Eu acho que Dona Bey significou força para todo mundo em algum momento, né? Por tudo, né? Por ser uma novela de época, com figurinos de época, gravando no calor do Rio de Janeiro, que chegava a 48 graus, né? Aquela parafernália toda de roupas e processos individuais de cada um. Tanto em relação a personagens, porque são personagens muito fortes, que trazem bagagem, histórias fortes, como o processo em si do trabalho também. E aí eu falo que minha mãe significou força, por eu ter que deixá-la, ressignificar tudo isso e entender que eu precisava seguir, que minha vida continuava. E aí eu fiz essa despedida, fui para o Rio de Janeiro, comecei a trabalhar e aí aconteceu o que era inevitável, porque era um câncer de metástase, a gente sabia o que poderia vir, né? E aí eu retornei, passei por esse momento de luto de 3, 4 dias e voltei para o trabalho. Aí eu falei, agora. Então, abracei o trabalho. Quando eu recebo elogios desse personagem, do Padre Arânio, da força dele, da intensidade desse personagem denso, que comunica no silêncio, muitas vezes, que eu acho que esse silêncio vem muito do indígena também, com a natureza, nesse tempo. Então, eu entrei nesse processo, tem a ver com a força da minha mãe. E tá eu carreguei ela ali junto. E o real valor do ator, né? Sim. No silêncio, passar aquela emoção. Sim, né? sim.
Arilson, Acredito que isso foi pra tela, assim. Ai, que maravilha. Tô vendo que você tá um pouquinho emocionado aqui falando. Sempre que eu falo da saudade, né? É. Eu entendo. Depois dessa história toda que eu passei da minha mãe, desse personagem forte, sobre ancestralidade, sobre o feminino que Dona Beija traz de empoderamento e sobre o Daniel Berlinski, que ali humildemente escreveu, sem nenhuma pretensão, né, numa visão masculina desse feminino que é importante, criado por mulheres também. Eu comecei a escrever um espetáculo que eu quero falar sobre a ancestralidade, mas a ancestral no feminino. Essas mulheres que vieram parindo a gente, que pariram o mundo, né, que nos empoderam também, porque nos colocam nessa situação de relação com elas. Todos nós nascemos de uma mãe, né? E eu acho que é interessante um homem também quebrar esse machismo. Principalmente, né? O homem tem que se envolver na causa. E diante de tudo que está acontecendo, né? E eu acho, Joana, que a novela está vindo num momento essencial, né? Certo. Né, das pessoas entenderem essa questão da mulher, né? Da mulher poder ter suas decisões, da mulher estar à frente do que ela quer. A visão de Dona Beija é sempre com o feminino à frente nas decisões. E eu acho que isso é muito importante nesse momento que a gente está passando de feminicídio. É demais. Demais. Eu acho que é muito importante a gente assistir e que os homens assistam Dona Beija. Arilson, a gente está caminhando já para o fim do nosso podcast. Eu queria saber mais sobre teus projetos. Você falasse aqui, você falou da ancestralidade, né? Que você está escrevendo, tentando colocar para frente essa peça. O que mais que vem por aí? O que a gente pode esperar? Eu acabei de ser aprovado, não sei ainda o que é. Eu vi um pouco do personagem no teste para um longa que vai ser gravado no Rio, né? É um filme. Não é um personagem tão grande, mas é um filme. Eu acho muito interessante, porque eu também quero me inserir no cinema. O cinema vive um ótimo momento, né? Sim. 2 anos seguidos no Oscar, com indicação para o Oscar. E eu tive a oportunidade de fazer Os Farofeiros 2, uma participação, achei muito interessante. E aí vou lá fazer e eu quero agora tocar esse projeto, que é escrever para poder, em breve, estrear esse espetáculo que eu quero muito. E para a gente finalizar, o que você diria para os jovens, para as pessoas que estão nos assistindo, que tem o sonho também de atuar, de ser ator, ser atriz? Já que a gente está num programa que leva o nome Terra das Oportunidades e a nossa carreira é muito sobre oportunidade, porque é o olhar do outro também sobre a gente, é interessante que a gente acredite, mas acredite na nossa identidade, no nosso potencial. Sempre que eu fazia um teste no Rio de Janeiro, eu não pensava em eliminar sotaque. Eu acho que o sotaque, quando você perde, ele é espontâneo, não é nada que seja forçado. Porque é nessa hora que a gente sobressai sobre o outro. É quando a gente reconhece a nossa identidade, de onde a gente veio, para onde a gente quer ir, o nosso ser e o nosso existir. Arilson, Lucas, muito obrigada. Gostei muito de ter você aqui, Obrigado, de te rever. Também. E Gratidão. desejo muito sucesso, boa sorte para você nos seus próximos trabalhos. Pra gente, que seu programa, seu podcast voe alto. Obrigada aí, tá? também, Arilson. Obrigado. E estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast Terra das Oportunidades. Se você perdeu ou quiser rever algum episódio, acesse os nossos canais do YouTube ou do Spotify e siga nossas redes sociais. Se gostou do nosso conteúdo, compartilha com quem adora ficar bem informado. Até a próxima semana. Tchau!